prosseguimento agora nos nossos estudos em Lucas. Então, abra sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 21, dos versos 5 ao 28. São bastante versículos hoje. Então, espero que com a graça de Deus a gente possa meditar profundamente cada um deles dentro do tempo. É um desafio para mim, confesso. Lucas 21, do 5 ao 28. Todos acharam? Diz assim: alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse: disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas? E qual será o final? E qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Ele respondeu: cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e o tempo está próximo, não sigam. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo, é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então os entregarão às sinagogas, prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores. Tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender. Pois eu lhes darei palavras e sabedoria, a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nem um fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem na cidade, saiam. E os que estiverem no campo, não entrem na cidade. Pois esses são os dias da vingança, em cumprimento de tudo o que foi escrito. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos deles se cumpram. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações se verão em angústia e perplexidade com o bramido e agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que está sobrevindo ao mundo. Os poderes celestes serão abalados. Então, se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus Cristo, eis a tua palavra, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Porque toda a Escritura, Deus, é inspirada por Deus e útil para o ensino. Então nós oramos, Pai, para que nessa noite o Senhor venha nos dar discernimento espiritual, revelação e sabedoria da tua palavra, para que compreendamos aquilo que o Senhor quer nos advertir, consolar e alertar. E usa a minha vida, Deus, como instrumento em tuas mãos, para anunciar com fidelidade a tua palavra, e unicamente o nome de Jesus Cristo seja glorificado no meio do teu povo. Para a glória de Jesus nós oramos. Amém.
Irmãos, como outros irmãos também já têm batido nessa tecla, né? Nós estamos na chamada Semana da Paixão, aqui no Evangelho segundo Lucas, onde é considerado a última semana do ministério terreno de Jesus. Então, dentro de alguns poucos dias, estaria próximo de se cumprir o que foi dito nas Escrituras, que a pedra que os construtores rejeitaram se tornaria pedra angular. Jesus, então, está próximo ali de cumprir o seu chamado, o seu ministério, o principal motivo pelo qual ele veio a este mundo, que é ser desprezado pela liderança de Israel, desprezado pelos gentios, morto, sepultado, ressurreto ao terceiro dia, assunto aos céus. Então, como a gente, dando uma breve recapitulação no que a gente estava vendo até agora, a gente vai ter nos versículos, a gente vai ter a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, né? Onde a gente tem o cumprimento da profecia de Zacarias, que o rei viria montado num jumentinho. Então, Jesus entra em Jerusalém, montado num jumento, aclamado ali por aquela grande multidão. E, em seguida, após entrar em Jerusalém, ele começa a chorar sobre a cidade, né? Trazendo à memória o desprezo e a dureza do coração daquele povo de Deus pelo seu próprio Cristo, como João mais para frente vai dizer no seu evangelho, veio pelo que era seu, mas os seus não o receberam, né? Então, o desprezo de Jesus, o desprezo do povo judeu pelo seu Messias. Depois ele vai intencionalmente ao templo, e lá ele se depara com cambistas, né, mercadejando dentro daquilo que era temporariamente considerado ali para os judeus a casa de Deus. Então, distorcendo o propósito daquele local, que era para ser um local de oração para todos os povos. Então Jesus, né, repreende os cambistas, repreende as autoridades de Israel, expulsa eles e começa todos os dias a ensinar no templo, né, de certa forma purificando o templo ali com a mensagem do reino de Deus. Depois a gente vai ter essa mesma liderança tentando sempre pegar Jesus, né, em alguma coisa que ele pudesse dizer, e principalmente questionando a identidade de Jesus como o Messias prometido. Jesus vai mostrar como ele não é só descendente de Davi, mas senhor de Davi também. E por último, né, na última passagem que a gente esteve meditando com Felipe, a gente vai ter a advertência de Jesus sobre a hipocrisia dos escribas e fariseus, né? E a maneira como realmente ele espera dos seus discípulos e dos que o seguem, que é segui-lo, né? Com o exemplo daquela viúva que deu tudo que tinha, né, como oferta a Deus em contraste com aqueles mais abastados que davam somente o que sobrava. Então, nesse todo esse contexto aqui, esses discípulos estavam ali saindo do templo, e o versículo 5 vai dizer que alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus, né? Então a gente vê que realmente o templo era algo muito suntuoso mesmo. Ele era considerado ali por muitos uma das grandes maravilhas daquele mundo antigo, né? Então foi a reconstrução ali pelo então rei Herodes. Então a gente tinha grandes pedras, realmente coisas que para aquela época era algo assim muito difícil de se fazer. Hoje a gente tem tanta diversidade, né, de engenharia, de arquitetura, mas realmente era algo muito magnífico para aquele tempo. Então a gente tinha ouro, muitas pedras preciosas que colocaram justamente para dar essa imponência para o templo. E a gente vê os discípulos de Jesus ali, que, como ele vai dizer, estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus, né? Então ali naquela conversa de Jesus com os discípulos, então os discípulos começam a meio que comentar, né? Cara, o templo, né, tão bonito, essas pedras, né, toda a engenhosidade, tudo como foi elaborado, uma certa admiração ali. E eu gostaria de já chamar a atenção aqui a princípio, de como que, de certa forma, existe essa certa ilusão por aquilo que é transitório. Em que sentido? O templo tinha, assim, a sua finalidade dada pela lei, mas ele tinha uma finalidade transitória. O templo não era a casa de Deus, porque nós sabemos que Deus não habita em templo feito por mãos humanas.
Mas, então, eles davam toda essa estima, uma estima que não era devida ao templo. Então, de certa forma, a gente vê a ilusão, essa admiração por aquilo que vai acabar. O templo não era um lugar eterno, o templo não duraria para sempre, né? Então, a gente também pode, de certa forma, assim como os discípulos, também cair nessa ilusão por aquilo que é transitório. Às vezes, nós podemos nos reunir aqui na igreja e ter essa mesma ilusão, semelhante aos dos discípulos, né? Como, cara, eu gosto tanto de vir a PIB, por exemplo, né? Aqui tem ar-condicionado, aqui as pessoas são legais, eu gosto da galera, né? Então, é uma ilusão, de certa forma, não que não seja verdade algumas coisas, mas por aquilo que não é o real, não é o verdadeiro, não é o que realmente importa. Porque a beleza da igreja de Jesus não deve estar limitada somente a vitrais ou somente a engenharia ou arquitetura. Essas coisas, elas podem vir, né, se Deus assim permitir, se Deus conceder graça, não faz diferença. Mas a beleza da igreja de Jesus deve estar na devoção do seu povo a Jesus, né? A beleza da igreja de Jesus é o próprio Cristo habitando no meio do seu povo, né? E como que a evidência de Cristo habitando no seu povo, como que se torna evidente, né? Então a gente vê que realmente essa beleza se dá primeiramente pela anunciação do glorioso evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O evangelho ele sempre deve ser fielmente pregado no púlpito. Esse deve ser sempre o centro, a pessoa de Cristo e o que Cristo fez na cruz. Essa é a principal beleza da igreja, né? Tanto como corações, lábios e mãos levantadas em devoção ao Senhor, orações fervorosas, o amor fraternal não fingido, o perdão e as reconciliações mútuas, a generosidade, o partir do pão e a união dos irmãos, aonde Deus derrama a sua bênção. Então essa é a verdadeira beleza do templo, mas do verdadeiro templo de Jesus, que não é esse local onde nós nos reunimos. A igreja de Jesus são as pessoas, são todos aqueles do qual fazem parte do povo de Deus, dos quais creem em Cristo Jesus. E de certa forma também, nós podemos ter essa ilusão com as coisas transitórias da própria vida, né? Nós podemos cair numa certa idolatria de admirar a vida que Deus nos deu, no sentido de o cônjuge que Deus nos dá, ou seu namorado, o bom emprego, um lugar agradável para se morar. Essas bênçãos, muitas das vezes, fazem o nosso coração se apegar ao agora e desprezar o mundo que está por vir. Frases como, Jesus não poderia voltar agora, porque chegou a minha vez de desfrutar, né? Não sei se alguém já fez esse tipo de brincadeira, principalmente quando vai se casar, né? Fala, agora Jesus não pode voltar, chegou a minha vez de casar, de construir minha vida e tudo mais, né? Como se o que Deus tem para nós aqui é melhor do que o porvir. Então é um certo desprezo pelo mundo por vir, pela verdadeira riqueza. Irmãos, o que eu quero dizer é que todas essas coisas são bênçãos de Deus e devem sim ser recebidas com ações de graça pelos que creem e conhecem a verdade. Mas jamais elas devem tomar o lugar do Senhor nos nossos corações. Então nós vemos essa certa admiração ali dos discípulos com aquele templo, mas que era uma coisa ilusória, porque ele tinha uma finalidade. Ele tinha uma finalidade e ele tinha tempo, e é o que Jesus vai começar a dizer. Disse Jesus no versículo 6, disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Jesus assume aqui o seu ofício de profeta, profetizando acerca da destruição do suntuoso templo judaico, que ocorreu 70 anos depois de Cristo, quando Jerusalém foi invadida pelos romanos, sob a ordem do general Tito. Então, Jesus meio que joga um banho de água fria, naquele calor ali dos discípulos, né? Eles todos admirados ali com o templo, Jesus falou assim, vocês estão vendo tudo isso daí? É bonito, né? Legal? Mas assim, eu preciso falar uma coisa para vocês, não vai sobrar pedra sobre pedra. Tudo isso vai vir ao chão, né? Então, logo já acaba ali com a expectativa dos seus discípulos. Então, Jesus aqui, ele não está fazendo, como a gente pode dizer, ele não faz um chute ou coisa do tipo. Ele literalmente, como um dos ofícios de Cristo, que é ser profeta, como Moisés disse, que depois de mim, Deus levantaria um profeta semelhante a mim, Jesus agora assume esse ofício de profeta e declara o fim e a destruição do templo e, consequentemente, a destruição de Jerusalém.
Isso aconteceu exatamente 70 anos depois de Cristo. Após a sua ressurreição, o templo foi destruído pelo governo romano, às ordens de Tito. Tito invadiu Jerusalém 70 anos depois de Cristo, para conter a grande revolta judaica. Então, começou a ter rebeliões ali dentro de Jerusalém, né, onde eles já não aguentavam mais a escravidão, né, romana, toda aquela truculência, os impostos. Então, alguns mais radicais começaram a levantar motins e rebeliões para tentar derrubar o Império Romano. E, né, o final não foi um final feliz. Para conter a grande revolta judaica, a revolta foi motivada por tensões religiosas e altos impostos. A invasão de Jerusalém foi realizada por 70 mil soldados romanos, liderados pelo general Tito. Os romanos cercaram a cidade, colocando unidades de sítio dentro e flanqueando do lado de fora do muro. A cidade foi conquistada e os romanos massacraram a população, incendiaram Jerusalém e destruíram o templo. Tito recusou a aceitar uma condecoração militar romana, alegando que não há mérito em vencer pessoas abandonadas pelo seu próprio Deus. Então, aqui nós vemos esse triste final, mas uma disciplina divina sobre aquele povo rebelde. Então, como forma de conter essas rebeliões, o governo romano, então, foi de maneira truculenta, violenta e devastou Jerusalém, exatamente como Jesus Cristo havia profetizado, destruindo o templo. Hoje a gente tem o que seriam umas supostas ruínas, né, que é chamada o Muro das Lamentações, ali em Israel, né, onde ali alguns vão dizer que na verdade nem é o templo, seriam algumas das paredes do entorno, não chega a ser necessariamente as muralhas do templo. Mas em Jerusalém, ali em Israel, ainda é possível ver o que seriam esses resquícios, né, o que sobrou dessa devastação do Império Romano. E aqui mostra também a humilhação que esse povo passou, né? A condecoração romana era algo muito desejado pelos soldados de alta patente, né? Roma era o maior império do mundo, né? Literalmente eles chegaram ao ponto de dominar o mundo, entre aspas, né? Pelo menos o mundo ali que a gente conhecia. Claro que tinha outros impérios, outros lugares mais distantes, mas o principal poder e foco estava concentrado naquela região. Eles fizeram um feito grandioso que foram dominar todas essas nações. Então, essa condecoração romana era o auge da carreira de um soldado romano. E a gente vai ver que Tito, ele recusou essa condecoração, dizendo que não há mérito em vencer pessoas abandonadas pelo seu próprio Deus. Então, ele, de certa forma, ainda humilha o povo judeu, dizendo assim, olha, desculpa, isso que eu fiz foi nada, né? É a mesma coisa que, por exemplo, eu lutar como uma criança, né, e depois alguém vir me dar uma medalha. Eu vou dizer, cara, é uma criança, assim, não tem muito mérito em vencer isso, né? Então, ele, de maneira orgulhosa, ainda humilha o povo judeu, né, dizendo, esse povo aí é um povo que o próprio Deus abandonou eles, não tem mérito nenhum a gente ter massacrado esse povo. Exatamente como Jesus disse que o templo seria destruído. Então, essa destruição do templo não foi só uma declaração de Jesus, mas também havia sido profetizado no Antigo Testamento pelo profeta Miqueias, em Miqueias 3:11. Se quiserem abrir, Miqueias 3:11. Eu vou ler aqui, como são muitos versículos, eu vou adiantando aqui, tá? Mas diz assim: seus líderes julgam a troco de suborno, seus sacerdotes ensinam por lucro, seus profetas adivinham em troca de prata, e ainda se apoiam no Senhor, dizendo, o Senhor está no meio de nós, nenhuma desgraça vai nos acontecer. Por isso, por causa de vocês, Sião será arada como um campo, Jerusalém se tornará um monte de entulho, e a colina do templo um matagal. Que, assim, decreto, né, do Senhor como punição de Israel. A gente vê aqui que não é, como pode dizer, não é um capricho de Deus. Ele contextualiza o porquê que ele está fazendo isso. Ele vai dizer, seus líderes julgam a troco de suborno, e seus sacerdotes ensinam por lucro, né?
um pouco semelhante, né, com o que pode acontecer hoje também dentro das igrejas. E por isso, Deus disse então que Jerusalém se tornaria um monte de entulho, ou em outras palavras, um lixão, né? Seria só pedra sobre pedra, exatamente como Jesus disse. E o templo, um matagal, né? Bom, depois de dizer isso, os discípulos então, né, fica como? Versículo 7. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Então os discípulos ficam, de certa forma, como posso dizer, amedrontados, né? Ficam curiosos ali de saber como que tudo isso se dá, né? Então eles fazem duas perguntas: quando acontecerão essas coisas? Então o que eles querem saber? Quando o templo será destruído e qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Então como que nós poderemos saber que Jerusalém será devastada? Versículo 8, Jesus respondeu: cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e o tempo está próximo, não os sigam. Jesus não se limita em responder somente quando o templo será destruído, mas em alertar dos sinais que acompanharão não somente a destruição do templo, mas o fim do presente século. Então agora Jesus vai mostrar os sinais que apontam a destruição do templo de Jerusalém daquela época, e também os sinais que acompanharão a destruição de tudo, o fim dos tempos. O primeiro que ele dá, como ele vai dizer, é os falsos cristos e a falsa mensagem. Como ele disse, cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, ou o fim está próximo. Então isso são pessoas ao longo da história que se levantariam alegando ser o próprio Cristo. Dizendo, não, eu sou o Messias prometido, eu sou aquele que vai salvar vocês, né? E a gente vê que ao longo da história existiram milhares, assim, teve um número muito grande de pessoas que reivindicaram para si ser o próprio Cristo Jesus, né? Ser o Messias, ser o Salvador de Israel. Tem um tal de Sabatai Zevi, que é lá do século 17, um rabino judeu do Império Otomano, que se declarou Messias. Após pressão, ele se converteu ao islamismo, causando grande decepção entre os seus seguidores. Então, o cara literalmente virou a casaca, né? E, todo mundo que veio junto com ele, assim, ô louco, né? Foram totalmente decepcionados. Porque esse é o fim de quem coloca uma esperança senão em Cristo Jesus. Porque Isaías bem disse, os que confiam no seu nome, de modo algum, serão envergonhados. E o contrário é o que acontece. Quando se erguem falsos cristos, falsos messias, o destino final é esse, a vergonha, né? Porque eles não têm o poder para salvar. A gente tem também um próprio ícone no nosso país, né? O Henrique Cristo, que é assim, um personagem absurdamente cômico, assim, né? Mas assim, a gente fala, é engraçado, mas ele realmente acredita, crê ser Jesus Cristo, né? Então, assim, o Henry é um caso que a gente não consegue levar a sério, né? Mas, infelizmente, há casos que, ou em outros lugares do mundo, a gente tem um que é na Coreia do Sul, né, que ele disse a ressurreição de Jesus, que ele encarnou agora, então ele tem uma igreja, assim, se eu não me engano, eu acho que é a maior igreja evangélica do mundo, né? Então, parece um absurdo, parece que chega a ser engraçado, mas pessoas são enganadas mesmo. Pessoas são enganadas por esses falsos profetas, falsos cristos, né? E além do sinal de pessoas reivindicando ser o Cristo, ele vai dizer, o tempo está próximo. Ou seja, então pessoas em tempos de crise, né, se levantariam dizendo que Jesus estaria voltando. Ou pessoas que ficam datando a volta de Jesus. Então a gente também tem vários exemplos ao longo da história de datas marcadas, né? Em tal dia, tal hora Jesus vai voltar, a gente tem que ir para aquela colina lá, que ele vai vir, vai pegar todo mundo que estiver na colina e vai descer fogo sobre todo o resto do mundo, né? Várias histórias, a gente tem aquele caso, me fugiu o nome agora, de um adventista, tem muitos outros exemplos de que o tempo está próximo, né? De falsos messias ou pessoas datando a volta de Jesus. Então Jesus coloca isso como um dos sinais do fim de todas as coisas. E, como advertência, ele vai dizer, não devemos seguir esses homens. Ele diz claramente, não os sigam.
Então, qualquer um que disser, eu sou o Cristo, né? ou qualquer outra mensagem, um falso evangelho, né? Devemos usar as palavras do apóstolo Paulo. Maldito, né? Maldito todo aquele que anunciar um evangelho diferente do que nos foi dado por Cristo Jesus. No versículo 9, vai dizer assim: quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então, agora o outro sinal que Jesus vai dar são rumores de guerra. Quando ele vai dizer, quando vocês ouvirem falar de guerras e rebeliões. Então, o tempo o qual Jesus anuncia isso era um tempo chamado Pax Romana. É um tempo que vai dizer que foi marcado por uma relativa estabilidade política e ausência das grandes guerras do Império Romano. Então, assim, como o Império Romano avançou muito, eles literalmente, entre aspas, como eu disse, conquistaram o mundo era deles. Então, não tinha mais guerra entre nação contra nação, porque todas as nações estavam debaixo do poderio do governo romano. Então, eles chamavam isso de Pax Romana, né? Então, quando Jesus diz isso, eles estavam sobre isso. Então, eram tempos de paz, entre aspas, né? Não tinha mais guerra em Israel, não tinha nação contra nação, porque tudo era do Império Romano. Então, se tinham supostas rebeliões, na verdade, rebeliões contra o Império Romano, ou, às vezes, próprios imperadores, alguns governadores romanos, que queriam tomar o governo e o poder para si. Mas tudo isso era violentamente cancelado. No entanto, a paz era frágil, né? Então, era uma falsa paz, tá? A paz era frágil e artificial, baseada no controle opressor. Ao anunciar rumores de guerra, Jesus estava alertando que essa suposta paz humana não duraria para sempre. Ele previu um período de instabilidade e conflitos internos e externos, incluindo a revolta judaica que resultou na destruição de Jerusalém e do templo 70 anos depois. Então, por isso que quando Jesus diz aqui são esses rumores de guerras, né? Então, como tudo estava pacificado, entre aspas, de maneira opressora, né? Por isso que o Império Romano depois se voltou tão violentamente contra os cristãos. Porque eles precisavam de motivos ali, né? Então, os cristãos não adoram César, porque eles falam que Jesus é o rei deles. Não participam das nossas festas pagãs porque não convém a eles. Então, tipo assim, esse povo, para nós, é inútil, né? Então, como meio ali de pacificar, então a gente viu o decreto de César sobre a morte dos cristãos como forma de enganar, né? Que esse povo tá dando dor de cabeça. Então, assim, eles, de certa forma, eles também queriam conquistar os judeus ali para não ter essas conflitâncias internas, e os judeus odiavam os cristãos. Então, uma coisa leva a outra. Então, ele vai dizer que quando vocês ouvirem esses rumores, os discípulos de Jesus, né, de que parece estar rolando uma rebelião, parece que vai ter guerra, vai ter nação contra nação, né, vocês não precisam ter medo. Isso, de certa forma, serve para nós também, nos nossos dias de hoje. Porque Jesus está sempre fazendo um paralelo entre, naquele tempo, né, a destruição de Jerusalém, com o fim de todas as coisas, que então isso inclui também para nós. Então, semelhantemente, hoje nós também vemos isso. Rumores de guerras, né? Então a gente vê, a Rússia contra a Ucrânia contra a Rússia, se a Rússia invadir a Ucrânia, os Estados Unidos entra. Então, assim, cada vez mais rumores, aí nações cada vez mais investindo no seu poder bélico, nuclear. Então, assim, são coisas que você fala assim, se isso acontecer, vai ser devastador. Então, é algo realmente a se temer. Então, quando ele diz assim, que vocês não devem ter medo, literalmente, eles tinham uma vida pacificada. Né? Apesar do governo romano ser ruim para eles, mas eles tinham uma vida pacificada. Eles não tinham mais nações invadindo Jerusalém, eles tinham uma falsa paz. Igual aos dias de hoje, por exemplo. A gente compra, a gente vende, a gente casa, se dá em casamento. Né? A gente tem uma certa paz. E quando a gente ouve esses rumores, nosso mundo confortável começa a ficar instabilizado. A gente já pensa, cara, se acontecer isso, será que eu vou embora do Brasil? Não vou embora do Brasil? Não tem nem dinheiro para ir embora do Brasil, o que eu faço? Então, assim, então Jesus vai dizer que os seus discípulos não deveriam ter medo. Por quê? É necessário primeiro que aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então Jesus diz, o primeiro consolo ali para eles é que eles não deveriam ter medo, porque essas coisas precisam acontecer.
Basicamente, o que Jesus está falando é, olha, vocês vão ouvir essas coisas, mas descansem, porque faz parte do plano divino. Primeiro, Deus precisa desestabilizar esse mundo, mostrar para esse mundo que ele é fraco. Então veja como, por exemplo, olha o Covid, um vírus que a gente não consegue nem ver com os olhos, desestabilizou todas as economias mundiais, né? Então, assim, trouxe terror, medo, né? Avastou sobre toda a população. Então, essas coisas evidenciam a fraqueza humana, que até os mais grandes governos e impérios, eles sucumbem, eles tremem, eles não sabem resolver as situações, né? Então, Jesus vai dizer, é necessário que essas coisas aconteçam. Então, precisa haver os rumores e depois, posteriormente, as guerras. Mas, como ele vai dizer, mas o fim não virá imediatamente, né? Ou seja, o mundo não vai se acabar dessa forma. Essas coisas vão acontecer, mas ainda não será o fim. Esses rumores não devem ser confundidos com o fim propriamente dito, mas seriam apenas sinais preliminares, ou, conforme o Evangelho de Mateus vai dizer, dores de parto, apontando para a transitoriedade das estruturas humanas e a soberania de Deus sobre a história. Somos convidados a confiar na soberania de Deus. Salmo 46, versículo 6. Abrem aí a Bíblia de vocês. Diz assim, nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Amém? Então, em meio a rumores de guerras ou guerras, nós temos essa confiança que, como ele vai dizer, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Nós não precisamos temer nesses dias maus, de que o Senhor estará conosco, de que o Senhor preservará o seu povo. Muitas vezes, não necessariamente de dias e momentos ruins, mas a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração estará guardado com a paz que excede todo entendimento em Cristo Jesus. No versículo 10, Jesus diz, nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Então agora, de rumores para a guerra, evolui para nação contra nação. Então Jesus vai dizer, esses rumores vão evoluir e vai se tornar guerra. Então essa paz romana vai acabar. Então, assim, literalmente, depois da destruição do templo de Jerusalém e da queda do Império Romano, a gente pode se dizer que não houve sequer mais nem um dia de paz. São infinitas guerras, todos os dias, nem que sejam pequenas nações ou guerras civis, rebeliões internas, né? Então, cada vez mais o número de guerras aumenta. Então, a gente tem uma própria organização, né, duvidosa, mas que no começo surgiu como algo possivelmente bom, que é a ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas. Teve com esse intuito ali da Segunda Guerra de pacificar o mundo, entre aspas, né, de evitar que o mundo entrasse numa possível terceira guerra mundial, ou coisa do tipo. Mas ONU nem ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Então, assim, esse é o destino da humanidade, né? Os homens vão se matar entre si. Como ele vai dizer, nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos. Então, agora, de instabilidade nas nações para instabilidade dentro da própria criação. Então, a natureza também vai estar instável. Serão como os sinais, esses terremotos, tsunamis, todas essas coisas que vão sobrevir sobre a humanidade, são também essas dores de partos. É a própria natureza gemendo, né, como Paulo vai dizer aos Romanos, aguardando ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Então, esses serão os sinais para os filhos de Deus discernir, olha, o reino está próximo, o rei está próximo, né? Então, grandes terremotos, fomes, pestes em vários lugares. Então, isso aqui é meio que são consequências. Terremotos geralmente desestabilizam as economias mundiais ou territoriais, o que vem, consequentemente, fome, né? Então, quem não tem muita condição, ou quem não consegue ali se virar, consequentemente, passa fome, e a gente vai ver outras coisas. Pestes em vários lugares.
Então, a gente vê, então, uma precariedade de vida humana. Então, porque é isso que as guerras fazem, né, nos países que acontecem. Vai na Ucrânia, vai lá nesses lugares onde está tendo a maior parte de guerra, ou ali na faixa de Gaza. Então, fica precário, não tem mais como sobreviver ali. Então, as pessoas passam fome, tem que enviar ajuda, enviar médicos, dá um jeito de ajudar. Mas a vida em si fica precária, passam fome e, consequentemente, fica um lugar inabitável, com doenças, né? Então, realmente são cenários assombrosos do qual Jesus vai dizer: pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Então, a gente vê que ele vai dizer terremotos. A gente tem 62 anos depois de Cristo, tivemos os terremotos da Pompeia, né, que foi ali, para a época, devastador para aquela região, e muitos outros naquele mesmo milênio. E nos nossos tempos, a gente teve os terremotos mais recentes, ali em 70, né, o terremoto do Chile, Haiti e Japão. Que foram assim, devastaram aquelas nações, colocaram em colapso, de certa forma, as suas economias. E tudo isso, irmãos, são sinais de Cristo, são a natureza testificando da própria Escritura. O mundo está ruindo, está acabando. Não dá para depositar nossa confiança aqui. É a mesma coisa que vamos supor, irmão, que você tem dinheiro para investir. Aí você, cara, qual banco eu escolho? Aí fala, estou vendo ali, não é fazendo propaganda, sei lá, dando um exemplo, o Santander. E você vê notícia ali, o Santander passa pela pior crise da história, o Santander está dando calote, o Santander vai acabar. Aí você fala, vou investir meu dinheiro aí no Santander. É burrice, é loucura, né? Como Jesus disse, louco, né? Se amanhã te pedir na tua alma, né? O que farás? Então não faz sentido a gente investir a nossa vida neste mundo, porque esse é o destino final dele. Nada vai para isso. O mundo vai acabar, esse mundo como nós conhecemos. E ele vai dizer fomes e pestes. Então nós tivemos isso ao longo dessa história, depois do decreto de Jesus. Nós tivemos a peste negra, bubônica, varíola e recentemente o Covid. Então são cada vez mais. Vocês conseguem perceber? Né? É a parábola que Jesus vai contar depois. Né? Parece que a gente vê tudo isso, nossa, fica alarmado e a gente não discerne. Que o próprio Cristo nos alertou que essas coisas vão acontecer e devem servir como sinais para a gente se preparar cada vez mais para a vinda gloriosa dele. Outro, como vai dizer, acontecimentos terríveis e sinais no céu. Então, assim, desde aquele tempo a gente tem vários acontecimentos terríveis, incontáveis. A gente tem o Holocausto, a gente tem a bomba de Hiroshima, o atentado às Torres Gêmeas, sim, vários tipos de acontecimentos terríveis, né? E sinais no céu, a gente teve, eu pesquisei, teve vários, mas eu achei um interessante, foi uma aurora boreal, em 1938, que começou a surgir ali, e eles vão dizer que essa aurora era incomumente brilhante, foi vista em toda a Europa, pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Muitas vezes interpretaram o aparecimento de um aviso divino de calamidade iminente. Tivemos também a lua de sangue, dentre outras, né? Então, essa aurora, naquele tempo ali, antes da guerra, né, era um fenômeno incomum para a época, e alguns mais espiritualizados, entre aspas, né, discerniam como um aviso divino que tempos ruins estavam para acontecer, e o que veio, né, posteriormente à Segunda Grande Guerra Mundial. No versículo 12, mas antes de tudo isso, tudo que a gente estava falando até agora, prenderão e perseguirão vocês. Então os entregarão às sinagogas e prisões. E vocês serão levados à presença de reis e governadores. Tudo por causa do meu nome. Esse mundo, irmãos, tem um sistema, tem uma agenda, né? A gente vai ver no Salmo de número 2 que os reis da terra conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, lancemos-nos de fora as suas algemas. Esse mundo, a natureza dele odeia Deus e ele tem essa agenda marcada, né? Então a gente vê que dentro de tudo isso, essa maneira de pensar diabólica, satânica, é contrário à natureza de Deus. O mundo testifica e aponta e declara, os que são de Deus não são úteis para nós. Então, os cristãos, os que nasceram de novo, os que são novas criaturas em Cristo Jesus, os que verdadeiramente têm a vida de Cristo, eles são, a gente pode dizer, nós somos para este mundo como pragas, como algo inconveniente. Ou seja, vocês não são úteis para o que a gente está fazendo. Porque, literalmente,
entre aspas, a igreja é essa última barreira para se romper, para então seria assumir o poder, fazer o que quer. Mas a gente sabe que, como eu gosto como o John Piper fala, a gente leu o final do livro, o final da Bíblia, e o final não vai ser assim. Deus sempre vence no final. Mas Jesus vai dizer que antes de todas essas coisas acontecer, eles prenderão e perseguirão vocês. Então é isso que eu estou querendo dizer. É literalmente o mundo testificando, começando, querendo, entre aspas, vencer o povo de Deus. Prenderão vocês, perseguirão vocês, entregarão as sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis, governadores, e tudo por causa do meu nome. Então isso aconteceu de maneira clara e evidente com os próprios discípulos de Jesus após a ressurreição. Então Jesus vai dizer primeiro que os discípulos dele, naquele tempo ali, seriam presos. Atos 3:1 diz: enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes e capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Então a gente vê os discípulos de Jesus sendo presos como criminosos, como bandidos, por testemunhar da fé em Cristo Jesus. Isso não será diferente de nós, se estivermos ainda vivos nesse tempo de perseguição e tribulação sobre a igreja de Deus. Como eu disse, nós não fazemos parte da agenda deste mundo. O outro sinal que ele vai dizer são as prisões. Atos 8:1. E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Então a gente vê ali nosso irmão Paulo, antes de conhecer a Cristo Jesus, de maneira violenta, né? Outras passagens vai dizer que ele aspirava, né, morte contra os discípulos do Senhor. Como vai dizer, ele indo de casa em casa. Então, literalmente é uma briga que ele comprou. Eu vou acabar com esse povo do caminho, né? Os discípulos de Jesus. Então, como a gente vê que tempos sombrios que a igreja de Cristo passou logo após a ressurreição. E também nós não podemos esperar nada melhor do que isso, se estivermos vivos nesses tempos, onde a igreja de Jesus vai ser perseguida, como foi antigamente. Embora a gente já tenha visto isso, mas de maneira mais ideológica, né, cancelamentos, né, coisas do tipo, mas não chegamos ainda a tempos de prisão, de agressão ou coisa do tipo, mas a tendência, como o próprio Jesus nos alertou, será essa. Levados à presença de reis e governadores, Atos 26, 27, a gente tem um relato do apóstolo Paulo sendo levado diante do rei Agripa, e ele vai dizer assim: crês no profeta, rei Agripa? Eu sei que sim. Então Agripa disse a Paulo: você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me de tornar-me cristão? Paulo respondeu: em pouco ou em muito, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, menos estas algemas. O rei se levantou e com ele o governador e Berenice, como também os que estavam assentados com eles. Então a gente vê o apóstolo Paulo testemunhando com fidelidade a fé em Cristo Jesus, o evangelho, mesmo diante de governadores e de reis. Versículo 13, Jesus vai dizer: será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Então, aqueles discípulos poderiam olhar para aquilo e ficar cada vez mais temerosos, né? Não entendendo o que está acontecendo. Tipo, oh meu Deus, Jesus falou que ia voltar, não está voltando, já estão confiscando meus bens, Tiago já foi decapitado, né? E aí, né? Mas ele vai dizer que toda essa situação era como uma oportunidade para dar testemunho. E é o que a gente viu aqui como o próprio exemplo do apóstolo Paulo, né? Diante de reis, governadores e príncipes, testemunhar do verdadeiro rei e senhor dos senhores, que é Cristo Jesus. A gente vai ver isso em Filipenses 1, versículo 12. Paulo estava preso, foi a sua primeira...
sua primeira prisão em a carta aos Filipenses, e vai dizer assim, ele escrevendo a carta para consolar os irmãos, ele estava preso, né? Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do evangelho. Ou seja, minha prisão, Deus está usando como forma do evangelho avançar. Como? Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Então, ali, como ele estava preso, então sempre tinha uma escala de soldados que ficavam ali com ele. Então, todos esses soldados que estavam, Paulo fazia questão de testemunhar, de pregar o evangelho para eles, para se tornar evidente, o motivo que eu estou aqui não é porque eu odeio Roma, não é porque eu amaldiçoei César, não é porque eu vou destruir o templo, não é nada disso, é por causa de Cristo Jesus. Então, isso se tornou evidente a toda a guarda pretoriana, ao palácio, que é um lugar onde eles por si só nunca conseguiriam acessar. Eles não conseguiriam entrar lá e falar assim, eu vim aqui falar com o rei e com alguns generais sobre Jesus. Eles tomariam um tabefão na cara e seriam expulsos ali na hora. Mas então o que Deus fez? Deus permitiu que o apóstolo Paulo fosse preso, e então dentro do palácio, dentro da prisão, ele consegue anunciar o evangelho da graça de Deus. Então por isso que Jesus vai dizer que isso será uma oportunidade de vocês para darem testemunho, porque vocês serão presos e lá vocês poderão evidenciar o motivo pelo qual vocês estão lá, por causa de mim, de Cristo. Versículo 14. Mas convençam-se de uma vez que não devem se preocupar com o que dirão para se defender, pois eu lhes darei palavras e sabedoria, a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Então, imagina, eles diante de autoridades, reis, o medo que se dava, eu estou preso, não sei se eu vou voltar para minha casa, não sei o que vai ser de mim, e eu estava com Jesus, agora eu estou preso, então não sei o que eu vou falar, como que eu vou me defender, porque ia ter esse julgamento, qual que é a sua defesa? Então, humanamente falando, é uma situação difícil, mas Jesus vai dizer, convençam-se que vocês não devem se preocupar com o que dirão para se defender. Naquela, vocês não precisam elaborar um sermão ou coisa do tipo. Ele vai dizer, pois eu lhes darei palavras e sabedoria, a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. O que Jesus está basicamente dizendo, deixa comigo. Eu estar diante desses reis é do meu interesse. Eu quero falar com eles através de vocês. Então fiquem em paz. Eu vou colocar a palavra na boca de vocês. Eu vou fazer a própria defesa de vocês. Eu vou cumprir o propósito pelo qual Deus estabeleceu, pelo qual vocês vão ser arrastados nessas prisões. Então, vocês podem ficar tranquilos. É do meu interesse esse momento. Então, vocês não precisam se preocupar. E ele vai dizer que a sabedoria pelo qual aqueles discípulos, quando eles estivessem diante desses reis e governadores, seria tão grande que ninguém poderia resistir ou contradizer. Então, eles seriam praticamente irrefutáveis na sua argumentação. Não teriam motivos humanos, lógicos, jurídicos para aquela condenação, senão somente o ódio deles por Cristo. Como Isaías vai dizer, odiaram-me sem motivo. Então, se a gente for pegar juridicamente a sentença de Jesus, não tem embasamento. Literalmente, é tudo uma armação, tudo fica evidente. Literalmente, pelo propósito e determinação de Deus pelo qual aquilo aconteceu. Mas de modo que aqueles homens são culpados pelo sangue do autor da vida. Atos 6:8, o relato de Estevão mostra isso, como que ele foi irrefutável diante das autoridades judaicas quando ele foi preso. Estevão, um homem cheio de graça e de poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e o espírito com que ele falava. Amém? No versículo 16, Jesus vai dizer, vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Então, cada vez mais vai afunilando, vai ficando mais sombrio. Ele vai dizer, vocês serão traídos até por pais.
ou seja, o relacionamento humano que é o mais próximo, mais carinhoso, de cuidado, até esse vai ser rompido. Porque o próprio Jesus já tinha alertado. Eu não vim trazer paz, mas vim trazer espada, de modo que pai se levantará contra filho, filho contra pai, sora contra nora, e assim por diante, por causa do Evangelho. E é isso que o Evangelho causa mesmo, né? Ou ele causa ou a reconciliação, ou ele causa, então, essa adversidade. Não há paz entre luz e trevas. A gente vai ver esse relato do apóstolo Paulo sendo traído, né, e desprezado por quem ele amava, né, por pessoas que estavam próximo dele. 2 Timóteo 4 vai dizer: Alexandre o ferreiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada, e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. Então a gente vê claramente que o apóstolo Paulo, na prisão, que consequentemente levou a sua morte sozinho. Ele vai dizer: todos me abandonaram. Todos aquele qual eu ensinei, todos aquele qual eu acolhi, ajudei. Quando eu precisei de alguém para testemunhar, para alguém me apoiar no meu julgamento, ninguém foi, eu fiquei sozinho. Mas Deus estava comigo, e Ele é poderoso para me guardar até aquele dia. No 18, contudo, nem um fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá, é perseverando que vocês obterão a vida. Então agora ele traz um consolo para aqueles discípulos, né? Que então, diante de tudo isso, todos vão te odiar. Ele vai dizer: contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida. No momento em que os discípulos apareceram diante das autoridades, e em face da morte, a tentativa seria retroceder na fé, para salvar a própria vida. Esse é o comum de se fazer. Eu estou diante de reis e autoridades, estou sendo julgado, vou perder meus bens, posso perder minha vida. O que eu vou fazer? Eu vou negar esse Cristo, vou retroceder, vou voltar para a minha vida, né? Mas Jesus, ao afirmar que perseverando é o que terão vida, faz um temeroso, porém gracioso convite a mais um dos paradoxos do reino de Deus, que é: aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por amor de mim e do Evangelho, achá-la-á. Então, Jesus dá um gracioso e temeroso convite a eles aqui, para perseverar, para manter firme a confissão deles até o fim, mesmo em face da morte. Porque se eles quisessem retroceder, negar para salvar a sua vida, a vida que eles queriam salvar, eles irão perder, porque a vida está no Filho, e que tem um Filho, tem a vida. Agora, se eles mantessem firme a sua confissão, eles têm a vida. Mesmo que eles fossem decapitados, queimados ou mortos, num piscar de olhos, eles estarão à direita de Cristo, junto ao seu Senhor. E a gente vê isso no próprio martírio de Estevão, que quando ele estava prestes a morrer, ele viu os céus abertos e o Filho do Homem assentado à direita do Pai, né, de pé. Aquele momento é como se Jesus tivesse já de braços abertos para Estevão, falando assim: não retrocede. Tipo assim, é daqui para cá, sabe? E ele firmemente reteu a palavra da verdade, foi morto. Mas nós sabemos que Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. E nós encontraremos com Ele, com Cristo e com todos os nossos irmãos que derramaram o seu sangue por amor ao Evangelho de Cristo. Se o Pai está comprometido em não perder nenhum fio de cabelo da nossa cabeça, isso demonstra a sua soberania sobre essas situações, quanto mais a nossa alma, se retivermos firmemente pela fé a palavra da verdade até o fim. Então, se Deus, até o cabelo está contado, quanto mais a nossa alma. Então, nesse momento em de manter firme a confissão, a gente não precisa temer, a gente não precisa retroceder. Deus, Ele mesmo patrocina, Ele mesmo vai zelar pela nossa alma para que a gente mantenha firme. Isaías 7,9 vai dizer: se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Jesus deixa claro que o que acabou de dizer não significa que os crentes podem ter a certeza de que serão livrados. Alguns deles não escaparão.
O crente pode ter a certeza que Deus está no controle e que Ele realizará o seu propósito, mas ele não pode ter a certeza qual posição ele tem naquele propósito. Pode ser morto e chegar ao seu triunfo eterno através da morte, ou pode sobreviver. A certeza dele está no triunfo de Deus e não em como este será realizado durante a sua vida. Amém? No versículo 20, quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e os que estiverem na cidade, saiam, e os que estiverem no campo, não entrem na cidade. Então, quando aqueles discípulos vissem a cidade sendo rodeada pelos soldados, alguns poderiam orar para que Deus intervisse e os salvasse do que estava por vir, porque era comum dos judeus fazer isso. Em todas as outras guerras, né, quando eles foram pegos de surpresa, então eles se juntavam, rasgavam suas vestes e começavam a orar para que Deus intervisse e desse a vitória sobre eles. Mas esse não seria o dia. Mas dessa vez não seria assim. Jesus os avisou a fugirem, sem voltarem para resgatar qualquer bem. Isso porque salvar a cidade da destruição repentinamente não estava dentro da vontade de Deus. O decreto de Deus para aquela cidade era uma desolação, como disciplina pelos seus pecados. Então, naquele dia, Jesus já adverte seus discípulos: quando vocês verem a cidade rodeada, não orem, não adianta, fujam, porque senão vocês vão cair pela espada. Já foi decretado, Deus não vai voltar atrás. Jerusalém vai pagar pelos seus pecados, pelos que eles fizeram. 22, pois esses dias, os dias da vingança, em cumprimento de tudo o que foi escrito. Então a gente está falando, o motivo pelo qual isso vai acontecer é porque o profeta já havia declarado, em Oséias 9:7. Os dias do castigo vêm, os dias da punição está chegando, que Israel o saiba, por serem tantos os seus pecados e tanta hostilidade de vocês, o profeta é considerado um tolo e o homem inspirado um louco, violento. Então, Deus decretando aqui por meio do profeta Oséias a disciplina sobre o povo judeu. No 23 e 24, Jesus vai dizer: como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para os que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo deles se cumpra. Então ele vai dizer como serão terríveis aqueles dias para as grávidas. Então ele literalmente, quando essas coisas acontecerem, ali no caso da destruição do templo, quem estiver grávida no dia, entre aspas, escolheu o pior dia para estar. E aí, literalmente, pela dificuldade de se locomover. Ali, literalmente, a gente está falando, vai ser tão violento, vai ser tão ostensivo, que vocês vão precisar do físico de vocês no máximo. Vocês vão precisar estar saudáveis para correr, para fugir. Porque no nosso linguagem, o negócio vai ser louco mesmo, né? Vai ser violência, vai ser devastação. Eles não vão ter dó, eles não vão ter misericórdia. Então, por isso que ele fala, ai das que estiverem grávidas, ou das que estiverem amamentando. Literalmente, por essa dificuldade. Imagina uma grávida, né, tendo que correr, né, que horripilante é isso, né? Então, ele vai dizer, nesse dia, ai delas, e ai das que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão pela espada, então serão mortos, e serão levados como prisioneiros para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos gentios. E é isso que a gente vê o povo judeu até hoje. Até hoje eles não têm mais identidade. Até hoje eles não têm nem mais Jerusalém. Né? A ONU dividiu a Jerusalém. Uma parte do Islã, outra parte é cristã. Nem isso eles mais têm. Então a gente vê literalmente isso, Deus decretando e isso acontecendo. Então, por séculos depois, eles continuaram sendo escravos. A gente tem, né, o terrível acontecimento do Holocausto, por exemplo. Então, realmente, Deus disciplinou severamente o seu povo pelos seus pecados. O historiador Flávio Joséfo relata que 97 mil pessoas nesse dia foram levados cativos, presos por Roma. E em torno de 1.100.000 pessoas foram mortas nesse cerco. Então, assim, foi uma chacina, foi um derramamento de sangue, assim, terrível mesmo. Outra coisa que Jesus vai dizer é que até que o tempo que Jerusalém seria pisada pelos gentios, ou seja, será humilhada pelas outras nações, até que o tempo deles se cumpra.
Esse aqui é um versículo de difícil interpretação, mas existem algumas possibilidades. A primeira é de que o domínio que as nações gentias exercem sobre Israel é temporário. Então, hoje Israel é subjugada às demais nações, mas dependendo da sua perspectiva escatológica, né, esse tempo vai acabar, né? Então, Israel novamente vai voltar como a cidade do Deus vivo, né, como esse povo de Deus. Ou a outra perspectiva é de que Jesus está se relatando a conversão dos gentios. Ou seja, então vocês vão ser subjugados por essas nações estrangeiras até que o evangelho seja pregado plenamente aos gentios. E esses se convertam, então Israel que está endurecida, Deus vai amolecer seu coração, então a ressurreição dos mortos. Como Paulo vai dizer em Romanos 11, 25. Irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegasse à plenitude dos gentios. Essa é uma das possibilidades. 25, 26. Vai dizer assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações se verão em angústia e perplexidade, com bramido e agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que está sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então, assim, aqui já para uma perspectiva mais final de Jesus, a nossa, então como ele vai dizer, os homens vão desmaiar de terror. Então imagina, cenário de guerra, fome, peste, né, bens confiscados, insalubridade, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, assim, são tempos difíceis mesmo. Mateus vai dizer que se esses tempos não fossem abreviados, ninguém suportaria. Joel 12, 30 profetizou acerca disso. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumaça. Segundo Pedro também vai dizer sobre isso. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão, ou seja, repentino. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. O sol se converterá em trevas, que são esses sinais nos luminares, né? O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Em meio a tudo isso, Jesus, no versículo 27, vai trazer então agora o consolo e o descanso para o povo de Deus. 27. Então se verá o Filho do Homem, vindo numa nuvem com poder e grande glória. Em meio à angústia dos homens e ao terror sobre a terra, uma luz gloriosa resplandece sobre a escuridão mais uma vez. O Filho de Deus. Diferente de sua primeira vinda, que foi humilde, em uma manjedoura, sem glória alguma, em sua segunda vinda teremos o maior espetáculo da história humana, o tão aguardado e temível dia do Senhor. Daniel 7,13 vai dizer assim: na minha visão à noite vi alguém semelhante ao filho de um homem, vindo com as nuvens do céu. Lembrando que as nuvens, elas têm essa representatividade da presença de Deus, porque Deus acompanhou Israel com uma nuvem ali, né? Então essa ideia do filho do homem vir com as nuvens é literalmente Deus agora visitando a sua criação por meio do seu filho. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. A ele, ao filho do homem, foram dados autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Então, essa vinda de Cristo, no meio a essas trevas, é literalmente essa luz para nós, a esperança da redenção. Como ele vai dizer no versículo 28, quando começarem a acontecer estas coisas, o quê? Os sinais, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Então a gente vê aqui esse maravilhoso encorajamento de Jesus, que quando a gente discernir e ver esses sinais, ele vai dizer para a gente erguer a cabeça em sinal de força, agora não é hora de fraquejar, agora não é hora de tremer e agora não é hora de retroceder. Agora é hora de ser firme, de ser forte, porque ele vai dizer, ergam a cabeça, porque está próxima a redenção de vocês.
Ou seja, todos esses sinais são como as trombetas que estão anunciando finalmente a vinda do rei à sua criação. Todos esses sinais de horror são motivos mais do que suficientes para os que não estão em Cristo abaixarem a cabeça e se lamentarem, mas não para nós que estamos em Cristo. Esses serão os sinais evidentes de que o noivo está às portas e as lamparinas, mais do que nunca, devem estar acesas. Por isso, não há motivo para se entristecer. Assim como um edifício pretende ruir devido aos seus fundamentos mal edificados e apodrecidos, este mundo está destinado à destruição. Desde a queda de nosso pai Adão no jardim, desde a queda do nosso pai Adão no jardim, quando desprezou o princípio de Deus eu coloquei tudo errado aqui. Basicamente, da mesma forma, o engenheiro precisa demolir o velho edifício para dar lugar a um novo, cujos fundamentos são corretos e adequados aos padrões. Eu pulei uma linha aqui sem querer, mas basicamente o exemplo é, assim como um edifício que teve o seu fundamento lançado errado, está apodrecendo com o tempo, o destino dele é ruir. Assim é esse mundo. Esse é o destino dele. Os fundamentos dele são incorretos, os fundamentos são contrários ao caráter de Deus. E ele vai cair, muito em breve. Da mesma forma, Jesus, assim Cristo, fará. Como? Um engenheiro ele precisa demolir esse edifício, que está prestes a cair, para então erguer um novo. Não tem como, se o fundamento e tudo que é elementar ali estiver já comprometido, não tem o que o engenheiro fazer. Ele vai fazer, tá bom, então vamos só pintar a fachada aqui e vai dar um jeito. Não, ele pode exteriormente dar um jeito, mas o destino é ruim. Assim esse mundo está fazendo. Eles prometem uma falsa paz, um amor, uma inclusão de tudo, mas é tudo mentira. Tudo isso vai ruir. Eles vão se autodestruir, entre aspas. Então, Deus precisa destruir esse mundo. E então, dar lugar aos novos céus e nova terra. Assim, Cristo dará lugar a novos céus e nova terra, cujo arquiteto é Deus, e os alicerces são eternos. E nós, a nova criação de Deus, povos de toda língua, raça, tribo e nação, estaremos com o Senhor para todos sempre, completamente redimidos da morte, da tristeza e da dor. Então, quando Jesus diz que está breve a nossa redenção, ele não está no diz respeito à salvação, no sentido de justificação, mas a redenção completa. Porque embora nós, pela fé em Cristo Jesus, estamos justificados, nós ainda estamos presos a esse corpo limitado. Nós ainda temos medo, nós ainda temos fome, nós ainda ficamos doentes, nós ainda morremos. Então, quando ele diz a redenção de vocês está próxima, é o quê? A salvação de vocês vai estar completa. O corpo de vocês será glorificado semelhante ao de Cristo Jesus. Então, a redenção significa soltura mediante o pagamento de um preço. Em certo sentido, a redenção foi realizada de modo definitivo sobre a cruz, mas o desdobrar de sua implicação plena ainda é futuro, e é disso que Jesus está falando. 1 Coríntios 15, 52, Paulo vai dizer, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, seremos transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Então, a gente vê esse encorajamento, tanto do apóstolo Paulo e da parte do Senhor, que literalmente, esse é o momento assim que a tendência natural é curvar a cabeça, é retroceder, é não colocar com firmeza a mão no arado.
mas o que Jesus encoraja é fazer exatamente o oposto, né? Cabeça para o alto, pés firmes e a mão na obra do Senhor. Para encerrar então, Apocalipse 1, versículo 7. Vai dizer assim: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que era, o que é e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Então essa é a nossa esperança, irmãos, a volta de Jesus. Esse é o motivo pelo qual nós devemos ansiar. E serve como reflexão, quando ele diz que a gente deve levantar a cabeça, porque está próxima a redenção. É literalmente uma expectativa. Imagina você, um dia que você está com fome, está prestes, tipo assim, cara, não vejo a hora de chegar em casa e comer algo. Né? Ou você está com sede, não vê a hora de beber algo. Então, a expectativa, a ansiedade cristã é essa. Eu não vejo a hora de ser redimido do corpo do pecado e estar para sempre com o meu Senhor. Essa deve ser a nossa esperança, essa deve ser a nossa expectativa. Isso que a gente tem que ansiar de todo o coração. E como Pedro vai falar, orando, apressando o dia e a volta do Senhor. Porque essa é a promessa, que Ele virá e fará morada para nós. Então, que nesses tempos que a gente, conversando com os irmãos, a gente vê, nossa, estou meio desanimado, né? Estou meio triste, a igreja está assim, fulano está daquele jeito. E nessas conversas, o que a gente mais fica evidente é, irmãos, o amor está se esfriando. É exatamente o que Jesus disse. Né? Então, quantas das vezes a gente não vem para a igreja sem vontade? Quantas das vezes a gente serve sem interesse? A gente só está, muitas vezes, só batendo ponto. A gente aprendeu, literalmente, a gente foi domesticado, a gente aprendeu a ser cristão. Vai lá, graça e paz, levanta a mãozinha ali, lê a palavra, dá uma quebrantadinha, aí volta para casa, volta a mesma coisa. Virou um ciclo vicioso, né? E isso é um sinal evidente e claro do que Jesus falou. Naqueles dias o amor se esfriaria. Então, a igreja que é para ser esse local do amor, esse amor efervescente, de pessoas que foram resgatadas das trevas para a sua maravilhosa luz, quando ele não está se tornando evidente, não está claro, né? Isso é um sinal desesperador, tipo assim, meu Deus, né? Jesus está voltando. Então, por isso, nós precisamos erguer a cabeça e empenhar o nosso coração, se arrepender diante de Cristo e clamar ao Senhor, para que a gente fique firme na fé, para que o vínculo da paz, da igreja dele fique preservado, porque, irmãos, dias terríveis estão chegando. Olha como cada vez mais as coisas, o Estado consegue controlar a gente. Ele sabe onde a gente está, ele sabe o que a gente faz, ele sabe o que a gente quer comprar. Hoje o nosso dinheiro está tudo concentrado na rede de internet. Então, assim, um sistema assim, poderosíssimo de controle está sendo erguido e montado. E quando eu digo isso, não é teoria da conspiração, então tá bom, então eu não vou ter mais Pix, não estou falando isso. Não vai ter como fugir disso. Né? O que eu estou dizendo isso é um sinal evidente. Né? Esse império do anticristo está sendo montado. Né? Isso está ficando cada vez mais evidente. E isso testifica, o rei está às portas, e as lamparinas precisam estar acesas, meus irmãos. Então, que como igreja, né, nesses momentos às vezes de desânimo, né? Tô triste, que a igreja é para isso, né? Para encorajar uns aos outros no tempo que se chama hoje, ainda mais que vemos que o dia se aproxima. Amém? Então vamos orar. Pai, graças te damos, Deus, por tua palavra. E te agradecemos que, por Jesus Cristo, nós não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas os que perseveram para a salvação. E sabemos, Jesus, que o Senhor voltará mais uma vez, e dessa vez para trazer salvação aos que o aguardam, e juízo para aqueles que desprezam o glorioso Evangelho de Cristo, que tiveram prazer na injustiça e no pecado. Senhor, nesses últimos dias, que foram inaugurados por meio da sua ressurreição, que o Senhor preserve o nosso coração como igreja firmes, que nós não venhamos nos desanimar, pelo contrário, Deus, que o Senhor avive a tua igreja,
não somente nós aqui, Senhor, mas avive toda a tua igreja. Todos os que verdadeiramente confessam o nome de Jesus Cristo sejam vivificados e fortalecidos, Pai, para que suportemos os dias que hão de vir e retemos firmemente a palavra da verdade, para que não sejamos surpreendidos, como o Senhor diz, para que não sejamos encontrados nus no dia do Senhor. Pelo contrário, que quando o Senhor voltar, o Senhor nos encontre trabalhando. E como o Senhor mesmo disse, que quando o Filho do Homem voltar, será que encontrará fé na terra? Que não seja assim, Pai, com o teu povo que se reúne. Que quando o Senhor voltar, a nossa fé, o nosso coração, a nossa mente, todos os nossos recursos, tudo o que somos, estejam totalmente depositados em Cristo Jesus e para a glória de Deus. Amém.